Meu Deus, enfim. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literários e no vídeo de hoje eu vim responder a tag de 50%, que é basicamente várias perguntinhas em que você traz aqui o seu balanço geral desde o primeiro trimestre das nossas queridíssimas leituras que todo Booktube responde. Então, bora comigo porque assim eu estou super ansiosa para vocês verem como foi a minha leitura nesse primeiro trimestre desse ano de 2021. Bora começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: o melhor livro que você leu até agora em 2021? E não é nada mais que nada menos que literalmente Duna. Sim, gente, eu sou apaixonada por ficção científica e não é por isso que esse livro está aqui nessa listinha. Eu demorei quase 5 meses para ler esse livro porque eu fiquei muito empacada com essa leitura, porque eles são um livro de 600 e poucas páginas. E esse livro ele é dividido em 3 partes, basicamente dividido em 3 livros. E assim, gente, é uma ficção científica maravilhosa. Eu amei esse livro, realmente favoritado do meu ano. E aqui nós vamos conhecer o Paul de Atreides. Gente, é um pouco complicado falar desse livro, porque ele é muito complexo, você tem que prestar muito atenção em tudo que acontece nesse livro, porque, gente, é tanta coisa envolvida nessa história, que é muito complexo, muito confuso, e eu mesma fiquei até confusa, mas assim, terminei o livro, eu amei a história e já estou super ansiosa pro segundo livro, que eu espero muito conseguir ler, não esse ano, talvez ano que vem, talvez, mas foi o melhor pra mim desse ano. E vamos com a segunda pergunta, que é o seguinte: a melhor continuação de 2021 até agora. E não é óbvio que eu poderia dizer que Uma Tocha na Escuridão de Sabata Tahir, que é a continuação da série Uma Chama entre as Cinzas. Gente, essa continuação aqui é perfeita. Eu só surtei. Gente, sério, eu vou trazer um vidinho sobre esse livro, só sobre esses livros, porque, gente, vocês precisam ler, porque é uma fantasia maravilhosa e eu amei demais essa continuação. E eu literalmente já estou doida para ler o terceiro livro, que, se eu não me engano, que é O Assassino dos Portões, e assim, meu Deus, tô aqui já pronta por os surtos que eu vou ter no terceiro livro. E vamos com a terceira, que é basicamente algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. É óbvio que não seria, que eu deveria colocar aqui, que é Destruidor de Mundos, que é da mesma autora de A Rainha Vermelha. Quero muito ler esse livro, estou super ansiosa, até porque eu amo demais A Rainha Vermelha. E também Malibu Renasce, que é da Taylor, que é da mesma autora de Os Sete Maridos... Os Sete Maridos... Eita! Os Sete Maridos... Tô errando, mas tudo bem. Os Sete Maridos... Gente, o que aconteceu com a minha dicção? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, quero muito ler esse livro. Eu já tenho uma amiga que leu Malibu Renasce e ela super adorou, ela amou, e é bem intensa a história. E eu já estou aqui pronta para ler esses 2 livros. Só quero saber quando eu vou conseguir isso, né? E vamos com a próxima pergunta, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. Não é óbvio que eu ia falar desse livro, que é Um Céu Além da Tempestade, que é o 4º e último volume da série Uma Chama entre as Cinzas. Gente, a editora me escutou, ela ouviu meus louvores, gente. Eu queria muito esse livro, eu já até comprei a pré-venda, é óbvio, né? Porque, gente, seria o meu melhor presente de aniversário que eu poderia ter esse mês. Vai ser lançado agora, no mês de julho. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram comprar na pré-venda esse 4º livro, porque, meu Deus, eu tô só ansiosa por esse livro, porque eu clamava muito, porque eu queria muito o 4º volume. Eu não parava de falar sobre ele, mas agora chegou esse meu momento. Eu estou feliz com isso. E a próxima pergunta é o seguinte: um livro que mais te decepcionou esse ano? Então, esse livro, quando eu iniciei a leitura, eu pensava que seria um suspense, um mistério, mas não teve nada disso. E eu fui com tanta expectativa, com tanta curiosidade, que isso me decepcionou. Que é basicamente Lune. Eu li esse livro em um projeto Tirando Pó de um amigo meu. E, gente, ele literalmente me fez de cobaia, porque ele queria ler esse livro. Mas no final das contas foi muito bom pra ele, porque ele não vai ler esse livro, porque eu também não aconselho. E eu não gostei nada desse livro, porque a história é muito lenta, muito
muito chata e não acontecia nada. É sempre hora parada e assim, só sei que eu não gostei, me decepcionou muito e assim, eu não indico esse livro pra ninguém. E literalmente ele fala que é um mistério, que é um suspense, mas assim, não tem nada de suspense, não tem nada de mistério e eu só fiquei procurando, pensando, gente, onde tá o suspense aqui nesse livro, porque não tem literalmente nada. Então realmente eu não gostei desse livro. Basicamente eu acho que uma estrela, 2 estrelas, por aí. E a próxima pergunta, que é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Com certeza eu fiquei assim, gente, porque eu não tirei esse livro da minha estante, que também foi no projeto Tirando o Pó que eu li esse livro, que foi Imperfeito, de Cecília Arney. Gente, sério, eu amei essa história. Literalmente eu fiquei surpreendida, eu já estou aqui já ansiando para a continuação, porque quando eu cheguei no final desse livro eu descobri que é uma duologia e o segundo volume não foi publicado aqui no Brasil e eu basicamente tive que correr atrás do segundo volume em um outro idioma, basicamente em espanhol, né, porque é um idioma que eu domino, para mim poder ler, e eu já tenho ali no meu Kindle, estou assim, já ansiando para ler o que vai acontecer no segundo volume, gente, porque eu quero muito saber o desfecho dessa história, porque esse livro, assim, gente, sério, é perfeito. É basicamente uma distopia maravilhosa. Eu nunca imaginei que eu nunca imaginei que o livro seria assim, tão perfeito, e eu acabei deixando parado na estante. E eu só pude ler agora. Literalmente eu fiquei assim, porque eu não li esse livro antes. E a próxima pergunta é o seguinte: um novo autor que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu vou falar dessa autora aqui, que foi Stephanie Cedro, que é do livro Nem o Tempo, porque eu li esse livro em e-book, eu lembro que ele estava grátis na Amazon, e eu abaixei ele no meu Kindle, e eu peguei e falei, vou ler um romance, porque é um romancinho que eu queria, um romance clichê. Eu comecei a ler esse livro e eu super apaixonei, eu amei conhecer essa autora, até porque eu comprei o livro dela pra me ter na minha história, porque esse livro, eu amei demais essa história. Ele vai trazer ali várias coisas ao mesmo tempo, um romance, um suspense, um mistério, uma reviravolta que, nossa, meu Deus. Amei demais esse livro, eu quero muito ler outros livros da autora. Sério, só digo que foi, assim, perfeito. Eu amei a escrita da autora, a história que ela escreveu aqui. Só digo que, assim, eu amei e quero ler muito mais outro livro dessa autora. E a próxima pergunta, que é basicamente a sua quietinha pro personagem fictício mais recente. Então, eu vou dizer que é Logan, que é desse mesmo livro aqui, Nem o Tempo. Basicamente, o Logan é um cara muito romantizinho, muito clichê, muito fofo. E eu super amei demais ele. Ele é bem aquele cara que ele faz tudo por você, que ele é carinhoso, que te dá atenção, é atencioso. Eu amei demais esse personagem. E com certeza é o meu queridinho desse ano. E a próxima pergunta, que é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu basicamente não teve nenhum livro que me fez chorar. Teve alguns que me deixaram emocionada e tal, mas chorar mesmo de fato não teve. Até porque eu acabei focando mais em livros ficção científica, thriller, suspense. Então assim, meio que chorar mesmo não teve. Eu meio foquei mais nesse tipo de livro, nesse tipo de gêneros literários. E vamos com a próxima pergunta, que é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Então, eu escolhi esse livro porque, vamos lá, que é o It, a Coisa, porque não por conta da história, mas sim pela conta de eu ter a capacidade de encarar esse calhamaço de 1000 e poucas páginas, ainda mais sendo do King, porque eu nunca, assim, li nada desse autor e, assim, esse foi o primeiro livro dele que eu li. E, assim, eu fiquei muito feliz por ter encarado essas páginas, por ter encarado essa história, por ter encarado esse calhamaço, por ter conseguido terminar essa história, por ter a coragem, sabe, de terminar, porque eu vi muita gente começando esse livro e ainda mais abandonando. Então, assim, eu fico muito feliz justamente por ter encarado mais essas páginas, assim, ainda mais ter terminado, assim, sério. Foi o momento mais feliz da minha vida, foi justamente esse livro e ter terminado ele. E a próxima pergunta, que é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021.
Então, em relação à pandemia, que tudo que aconteceu, muitas coisas que foram que estão sendo gravadas, que iam começar a fazer gravações, foram bastante adiantadas. Alguns filmes, algumas séries foram para ser liberados em 2021 ou vai ser para 2022. Então, eu não assisti muita adaptação esse ano. Então, a única adaptação que eu assisti foi A Mulher na Janela e pra mim não foi a melhor adaptação. Eu achei bastante razoável, até porque eu gostei muito do livro. Então, assim, não tem assim, realmente algo de adaptação de livro que eu possa dizer aqui qual foi a melhor. Então, vai ficar em branco. E a próxima pergunta que é: sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Então, eu vou dizer que foi o vídeo de It a Coisa, porque eu amei ter gravado esse vídeo, ter tido a oportunidade de falar todas as minhas opiniões, o que eu pensei da minha leitura sobre, assim, ainda mais por ter sido a minha primeira leitura de King. E assim, eu amei ter feito esse vídeo resenha, eu amei ter feito a resenha escrita também. Eu falei aqui tudo o que eu pensava, o que eu sentia ao ler esse livro. E eu amei demais. Pra mim, eu acho que foi a melhor resenha que eu fiz esse ano, que foi sincera, que eu falei tudo que eu pensava desse livro. Eu simplesmente liguei a câmera e comecei a falar. E é isso. Foi pra mim o melhor, literalmente, desse ano. E a próxima pergunta, que é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Eu vou dizer que foi esse livro aqui, A Dança da Floresta, que basicamente foi um amigo meu em uma live que ele falou tanto, mas tanto desse livro, que no final das contas eu acabei comprando por causa dele. E ele me mostrou o livro por dentro, tudo, e ele é perfeito. Eu só não abri o meu porque eu fiquei com uma preguiça de abrir. Eu preferia deixar ele lindo e belamente no plástico. Mas assim, ele é de capa dura e a capa dele é maravilhosa. Então sim, ele pra mim foi o mais lindo que eu comprei esse ano. E vamos com a última pergunta, que é: quais livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu acho que essa sempre minha resposta para essa pergunta é todos na minha estante. Mas, assim, vamos dizer que eu vou dizer alguns, que é as séries que eu tenha começado, como por exemplo A Rainha Vermelha, Harry Potter, Instrumentos Mortais. Quero muito ler o Gótico Mexicano, que por sinal é um livro de lançamento da editora Darkside. Que mais? Tem tantos livros assim que eu quero muito ler esse ano que eu fico muito perdida. Então, assim, principalmente também eu quero muito ler um Além da Tempestade, que é da série Uma Chama Entre a Cinza. Ai, meu Deus, são vários, tipo, vários mesmos. Então, assim, é difícil nomear todos eles. Então, alguns que eu... Os que eu nomeei aqui agora são os que realmente eu quero ler e eu espero conseguir até lá. Então, pessoal, esse basicamente foi o balanço do meu primeiro semestre de leituras aqui desses 2021. E assim, são várias leituras incríveis que eu fiz. Algumas eu surtei, algumas eu amei, algumas não amei, mas valeu super a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e comente aqui no comentário quais são as suas melhores leituras desse ano, que eu quero muito saber. Na verdade, quais foram? Essa é a pergunta, porque, meu Deus, eu às vezes eu sou... Gente, eu me embolo bastante, então perdoe-me. Responde aqui no comentário quais foram as melhores leituras de 2021, que eu quero muito saber. Comente aqui no comentário e não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!